Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais um encontro com vocês, professor Marcelo, mesmo nas férias, estamos aqui, professor Luiz mandou uma demanda para a gente, Marcelão, tem que gravar aula para a galera, saiu o concurso, e tem um tópico que, embora a gente já tenha gravado até em outras oportunidades, pessoal, a gente sempre procura regravar, o professor Luiz pede para a gente acrescentar mais coisa, né? Então viemos para cá, para gravar essa aula sobre desenvolvimento sustentável e administração pública. Na verdade, vai ser um tripézinho. Tem essa aqui, a da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí depois tem algumas coisas sobre uma resolução do CNJ, se eu não me engano, a 201/2015, o Guia de Contratações Sustentáveis do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, e uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho também. Certo? Uma coisa assim, aí vocês me perdoem, porque eu sou leigo na parte de legislação, é óbvio, mas a gente vai procurar trabalhar em cima disso, do que tem dentro desse escopo para atender vocês, tá bom? Então vamos começar. Pessoal, vocês sabem que eu sempre procuro fazer uma remissão, fazer um histórico, né? E eu peguei esse evento aqui, ó, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Eu vou começar por aqui. Que episódio que é esse aqui? Cara, esse aqui é um episódio muito pitoresco, uma coisa muito atípica, né? Mas que serviu para alertar, começar a criar uma consciência de que a nossa relação com o meio que nos cerca, a nossa relação, você pode chamar, o pessoal geralmente, vamos dizer assim, popularizou o uso da expressão meio ambiente. Tem alguns que consideram uma redundância, porque você pode falar só meio, por exemplo, eu estou aqui nesse meio. É o meio em que eu estou, o meio em que eu vivo. Estou aqui nesse estúdio, né? Eu também estou neste ambiente. Esse estúdio é um ambiente. O ambiente onde eu estou gravando a aula. Então, parece que meio ambiente fica meio redundante. Mas, na verdade, foi popularizada a expressão, então tudo bem. Até parece que vai fazer diferença. Não é por aí. Então, a nossa relação com o meio ambiente, historicamente, ao longo da existência da humanidade, a nossa relação era uma relação tranquila, certo? Vamos dizer assim, de uma certa maneira, enquanto não houve o impacto do sistema de produção capitalista, é claro que você tinha algum tipo de dano, algum tipo de degradação, principalmente em relação a guerras, certo? A determinados tipos de práticas de conquista ao longo da história. Mas a partir do advento do capitalismo, com todo respeito, não estou criticando o sistema, eu vivo muito bem dentro dele, só tem que ser justo, né? Mas a partir do aparecimento do capitalismo, a nossa relação com o meio, com o meio ambiente, ela passa a ser péssima. Péssima porque é um sistema baseado na exploração dos recursos naturais, na comercialização, na busca do lucro, que eu não tenho nada contra, mas depende da maneira como isso vai acontecer. Então a nossa relação se tornou uma relação muito ruim com o meio ambiente. E aí, com o advento da revolução industrial, certo, do capitalismo industrial, essa coisa se acentua mais ainda, né? Essa prática degradante, perniciosa com o meio, do sistema com o meio, se torna péssima, mais ruim ainda. E eu peguei esse evento aqui, certo? Londres, todo mundo se lembra, o Reino Unido, a Inglaterra, berço da Revolução Industrial. Londres, em 1840, na década de 40 do século XIX, já tinha ocorrido lá uma epidemia de cólera, certo? Muito bem. E aí, em 1858, ocorreu o chamado Grande Fedor de Londres, né? Que foi o seguinte: o rio Tâmisa, principal rio que corta a capital do Reino Unido, o rio Tâmisa tinha se tornado praticamente um esgoto a céu aberto. Tudo era jogado no rio Tâmisa. Tudo quanto é tipo de dejeto, certo? Industrial, residencial, tudo ia para ele, entendeu? E o verão de 1858 foi um verão atípico. Teve temperaturas mais elevadas que o normal. Então toda aquela quantidade de matéria orgânica tal entrando no rio, certo? Acabou entrando em decomposição. E isso começou a exalar um cheiro insuportável.
insuportável. Insuportável. Então o episódio passa a ser conhecido como o grande fedor que tomou conta da cidade de Londres, certo? Inclusive aqui tem até uma charge, né, do James Faraday, que entregando uma correspondência para o pai Tamisa, né, que seria aqui uma simbologia do rio, tá aí tampando o nariz por causa do fedor. Então a partir daí é que o pessoal criou todo um sistema de esgoto, certo? Todo um sistema de esgoto, de tratamento, que é a chamada despoluição do rio Tamisa. Ela durou 120 anos, mas foi muito exitosa, né? Muito exitosa, surtiu efeito esse processo de despoluição do rio, e hoje a qualidade do rio, você visita Londres, é muito melhor do que no passado. O rio está despoluído. Certo, beleza? Mas isso demandou muito tempo. E é bom lembrar também que esse processo de despoluição também foi acelerado porque, se você visita Londres, ali em Whitehall, onde fica o parlamento, onde está o Big Ben, é coladinho no rio. Então o que aconteceu? Os membros do parlamento não conseguiam mais se reunir, né, da Câmara dos Comuns, não conseguiam mais se reunir porque o fedor do rio ia lá para dentro. Então não é porque afetava só a população também, mas afetou também o parlamento. Os parlamentares não conseguiam mais se reunir lá dentro para debater os temas políticos, certo, do país. Então aí veio todo esse processo de despoluição, tal, que acabou beneficiando a todos, certo? Acabou beneficiando a todo mundo. Mas, isso aí a turma fala, né? O povo não teria como fazer nenhum tipo de protesto. A coisa foi resolvida porque ardeu nos narizes dos nem sempre perfumados parlamentares, né? Então eu peguei esse episódio só como um exemplo para mostrar como que a nossa relação com o meio ambiente, o meio que nos cerca a partir de um determinado momento, ela se tornou péssima, horrível, certo? Muito bem. E isso veio ao longo do século XIX, século XX, o advento da Revolução Industrial, todas as transformações que ocorreram na sociedade capitalista contemporânea, industrializada, urbana, tá? E ninguém discutia isso. Ninguém falava sobre meio ambiente, ninguém falava sobre ambientalismo, ONGs e tal. Isso não existia, gente. Era um tema que ninguém abordava. Até que aí eu peguei isso aqui como referência, que é a década de 60. Especificamente a década de 60, tá? Porque se você pegar a década de 50, você já tem alguma coisinha ali com Elvis Presley, certo? Com Buddy Holly. Não, Buddy Holly até que era mais comportado. Chuck Berry, você entendeu? Alguma coisa que já vinha. Do J.D. Salinger, aquele de Catcher in the Rye, que é o apanhador no campo de centeio. Se eu não me engano, é um livro da década de 50. Aí começa a vir toda uma geração. Nos anos 70, já é a geração mais, aparece a geração punk, né? Vem os Sex Pistols, Ramones, certo? É uma coisa mais, eu não vou dizer que é agressiva, entendeu? Mas é uma coisa que chocava, tal. Agora, a década de 60, eu peguei como tudo isso dentro do movimento da contracultura, tá? Eu peguei porque é a questão da geração hippie. A geração beatnik, On the Road, Pé na Estrada, certo? Filmes como Easy Rider, Sem Destino, o Festival de Woodstock, Paz e Amor, Faça Amor, Não Faça Guerra. Então, a geração hippie, que a turma fala, geração riponga, tudo maluco, aí vem o estereótipo da questão do maconheiro, consumidor de drogas, o que quer que seja. E a droga se popularizou mesmo, certo? Mas essa geração, ela também tinha um componente, tipo assim, de volta às origens, né? Era uma geração que não se apegava tanto ao consumo, aquele consumismo exagerado, aquela coisa toda. Era uma geração que defendia mais uma coisa mais harmônica com o meio, com a natureza, certo? Então aí a turma estereotipa como o bicho grilo. Você tem aquela comunidade hippie, até hoje eu acho que ainda está lá em Arembepe, lá na Bahia, certo? Uma comunidade pioneira no Brasil, os caras ainda estão lá até hoje, um convívio mais harmônico, aquela coisa mais em paz com a natureza. Então apareceu isso.
O nome é contracultura, aí você tem ícones como Dylan, Joplin, Hendrix, The Beatles, Elvis. O nome é contracultura porque é justamente contra a cultura vigente da época. Certo? É isso, é uma conta com um movimento contrário à cultura vigente na época. Certo? E aí eu coloquei aqui um movimento que teve seu auge na década de 60, tá? Mobilização, contestação social, jovens inovando estilos, voltando-se mais para o antissocial aos olhos das famílias mais conservadoras, um espírito mais libertário, uma cultura underground alternativa, que nem Raul Seixas, uma sociedade alternativa, certo? Na busca de novos canais de expressão para o indivíduo e pequenas realidades do cotidiano, certo? Embora o movimento hippie, que representa esse auge, almejasse a transformação da sociedade como um todo, através da tomada de consciência, da mudança de atitude e do protesto político. Então isso foi a contracultura, certo? E ela teve muito a ver com o surgimento dos movimentos ambientalistas, porque essa questão dessa volta às origens, o contato com a natureza, criou uma nova consciência ambiental. O pessoal passou a questionar mais o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, com o meio que nos cerca, com a nossa comunidade, com o meio ambiente, certo? Com os recursos naturais. Então isso vem com a contracultura. E aí, se vocês me permitem, eu coloquei aqui duas coisas. Você pode achar até que é besteira, mas eu vou dar dois exemplos. Um é mais internacional, o outro é só uma referência local aqui minha. Você sabe que eu estou gravando essa aula aqui em Cuiabá, em Mato Grosso. Certo? Primeiro, cara, mulher belíssima, ícone do cinema francês, né? Vou usar a expressão, as mulheres geralmente não gostam, aquela coisa estereotipada, mas um sex symbol daquela época, Brigitte Bardot. Uma mulher belíssima, certo? Muito bonita, tal. E de repente, numa idade assim, estava no auge da fama, né? 30 e poucos, quase 40 anos, acho que era por aí, certo? Belíssima, aquela vida de glamour, o tapete vermelho, paparazzi, jet set, as festas, a badalação, sei lá o que, o glamour do cinema, largou tudo, e foi se dedicar a uma campanha contra a matança de focas no Ártico. Pô, essa mulher tá maluca, muita gente hoje. Porque hoje essa cultura da celebridade instantânea, fazer de tudo para aparecer, e a mulher larga essa vida, né, de glamour, de festas, belíssima, e vai se dedicar à campanha contra a matança de foca. Pô, que isso? Mas gente, de repente é uma pessoa que bateu um estalo e falou assim, cara, essa minha vida é muito efêmera, o sistema é muito cruel. Quando eu não tiver mais serventia, os caras vão me dar um bico. É a mesma coisa que eu perguntar, vai começar de novo. Desculpa, eu sou extremamente crítico, né? É minha pessoa pessoal. Respeito quem gosta. Vai começar o novo Big Brother aí, entendeu? Fala pra mim, quem que ganhou o Big Brother 4? Ninguém lembra. Já teve seus 15 minutos de fama, certo? Lembra do Andy Warhol? No futuro, todo mundo será famoso por 15 minutos. Aquela música do Titãs, 15 minutos de fama, 15 minutos. A celebridade instantânea. Daqui a pouco, você é descartado pelo sistema. Então, de repente, ela resolveu se engajar numa coisa que ela achava que dava mais sentido para a vida dela, fazer algo de útil, né, para o planeta, para o meio, certo? Para o ambiente, tá? Então, é um exemplo. Tá? Eu peguei esse. Tá? O outro é uma representação aqui local, para quem não conhece, certo? Isso aqui é um cartão postal, tá aqui Cuiabá, minha cidade, aqui em Mato Grosso. Isso aqui é o Rio Cuiabá na década de 70. Aí você olha isso aqui, pá, Marcelo, olha que fartura, peixe aqui pintado, certo? De repente tem caixara aqui, pacu e tal. Maravilha. Pô, Marcelo, mas peraí, os caras estão usando rede, pô. Rede? Claro, então, sempre usaram. Sempre usaram rede, para pescar rede, ué. Com certeza, sem problema. Marcelo, mas pelo amor de Deus, vai que os caras estão pescando aqui na época da Piracema, rapaz. Piracema? Mas o que era Piracema? Existia Piracema, filho. O pessoal pescava o ano todo. Entendeu? Na época da
desova, no meio do ano, o ano inteiro pescando. E pescava com tarrafa, pescava com rede. Tá aqui, ué. Agora isso aqui foi há 40 anos atrás, pô. Se eu chegasse para esses pescadores aqui, nesta data, chegasse para eles e falasse assim: pessoal, pelo amor de Deus, vamos dar uma maneirada, olha o rio, olha os peixes aí, rapaz, o impacto no meio ambiente, daqui a pouco vai faltar pescado, pode haver escassez de pescado, vai faltar peixe no rio. O que qualquer um deles aqui provavelmente diria para mim? Qualquer um deles: ah, você tá maluco? Vai faltar peixe? Ai, nada, Marcelo, pelo amor de Deus, pô. Vai faltar peixe nada. Meu avô foi pescador, meu pai foi pescador, eu sou pescador, meu filho também vai ser pescador. Peixe sempre teve. Peixe sempre teve. É o que provavelmente diriam para mim. Agora, vai hoje no Rio Cuiabá caçar peixe. Vai lá. Vai lá. Por que nós estamos comendo peixe de tanque? Por que tem que ter piracema? Ah, porque a gente acreditou que nunca ia acabar, né? Não, nunca vai acabar, não tem problema. É justamente a falta de consciência ambiental que a gente tinha, pô. A gente acreditava nisso. Aquele modo de vida aqui sempre foi assim. Não tem problema. Agora tem. Então isso aqui, ó, isso aqui é uma coisa que as atuais gerações, os jovens, hoje os mais novos aqui em Cuiabá, não vê, nunca verá, porque não pode mais ser permitido. Certo? Não tem como. Isso aqui é um modelo insustentável. Tá? Então, a partir daí, se começa a criar uma consciência ambiental. Década de 60, 70. E vocês sabem muito bem que, após a Segunda Guerra Mundial, nós criamos um órgão, uma organização, justamente para tentar resolver os problemas entre os países do planeta. Certo? Que organização é essa? É a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ah, Marcelo, mas a ONU vai mexer com o meio ambiente? Vai. Claro que vai. Se ela não tomar pé disso, quem que vai tomar também? A ONU tinha que dar uma resposta a isso. Então, em 1972, foi realizada a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas em Estocolmo, capital da Suécia. Isso em 1972. Certo? Muito bem. Perdão. Pessoal, prestem bem atenção. 1972. Olha quanto tempo demorou para a gente sentar e discutir a nossa relação com o meio. Porque a gente já percebeu que não estava legal. Que não era boa. Muito impacto, muita degradação. Não era boa. Vocês acham que no primeira conferência, já vai sair acordo, protocolo, tal? Claro que não. Claro que não. É a mesma coisa que você imaginar um primeiro encontro com uma garota, pô. Peraí, a gente está se conhecendo, vamos ver como é que é, né? Como que são as personalidades, os gostos, né? Gostei dela, ela não gostou de mim, sei lá, pô, primeiro encontro. Certo? Então, não dava para se esperar que daqui já saísse acordo, protocolo, tudo bonitinho. Não tinha como. Inclusive, a turma usa uma expressão que essa conferência aqui foi muito importante para o que a turma chama de uma tomada de consciência. Tá? Foi realizada na Suécia e tal. Então isso aqui foi importante para que começasse a haver essa tomada de consciência. Ah, Marcelo, mas isso é muito vago. Tomada. Não é, gente. É importante. É você tomar consciência que o problema existe. Nós somos parte do problema. E uma parte muito importante. O ser humano, a nossa sociedade, a maneira como ela está organizada dentro do capitalismo e os mecanismos que existem de exploração dentro do capitalismo. Nós somos parte do problema, mas também podemos ser parte da solução. A gente tem que tomar consciência disso. A gente é parte do problema, mas pode ser parte da solução. Tá? Então isso é muito importante. Até porque quando começou essa conferência, você tinha dois grupos extremamente distintos. Bem distintos, claro. Essa conferência foi marcada pela seguinte posição. Você tinha os países desenvolvidos, que defendiam qual posição nessa conferência? Desenvolvimento zero.
que significa isso? Tem que parar tudo, certo? Tem que parar de degradar, parar de desmatar, tem que parar tudo. É desenvolvimento zero. E os países subdesenvolvidos, com a posição de desenvolvimento a qualquer custo. Não! A gente tem que se desenvolver, a gente tem que evoluir, tem que crescer. Pô, Marcelo, mas os subdesenvolvidos defendendo isso? Rapaz, mas é verdade. Esse é um argumento que você já ouviu falar e ele é verdadeiro. É muito conveniente para países como Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, tal coisa. Esse pessoal chega e fala, não, temos que proteger as nossas florestas, não, temos que proteger. Eu acho que está certo, tem que proteger tudo, mas é muito conveniente para eles. Por quê? Porque eles já detonaram tudo que eles tinham e se desenvolveram. E alcançaram um padrão de vida, um padrão de desenvolvimento humano, econômico, social, invejável. E agora que a gente quer ser que nem eles, não pode, agora tem que preservar. Com todo respeito, é que nem... Eu sei que são pessoas bem intencionadas, pessoal. Não estou dizendo todas. Tem ONG, picareta por aí. Gente boa e picareta tem tudo quanto é lugar. Tá? Então é assim. É a mesma coisa que você, vamos dizer assim, encontrar no Brasil uma ONG americana, estadunidense. Certo? Querendo aqui no Brasil falar sobre proteção aos povos indígenas. Depois do que eles fizeram na conquista do Oeste. É uma incoerência, poxa. O que eles fizeram para conquistar o Oeste, a saída para o Pacífico? Como que eles chegaram lá? E o cara vai falar para mim, não, direitos dos povos indígenas. Poxa, é incoerente. Então existia esse embate, né? Porque é o que está expresso aqui na charge. O cara do norte aqui desenvolvido. Ei, vocês podem ir parando de se desenvolver, porque senão o planeta não vai aguentar. Aí a turma aqui embaixo. Mas peraí, nós só queremos ser desenvolvidos como vocês. É isso. Quer dizer que é para parar. Mas a gente só quer ser que nem vocês. Certo? Ter uma boa casa, ter cidades bem estruturadas, um bom sistema de saúde, educação. Por que a gente não pode? Certo? É isso. E da maneira como o sistema é estruturado, parte, por exemplo, da nossa felicidade, do nosso conforto, do nosso bem-estar, não está em ter um carro, certo? Uma boa televisão em casa, uma máquina de lavar, uma geladeira, certo? Uma máquina de lavar roupa. Ora, não é isso? Da maneira como o sistema foi estruturado, que te dá qualidade de vida? E isso envolve a obtenção de recursos naturais, a industrialização. Beleza? Então, esse primeiro momento foi marcado por isso, por esse embate entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por isso que não se chegou a um consenso. Não chegou a um consenso, tá? Mas foi importante porque, foi uma primeira conferência sobre o assunto e para essa tomada de consciência, tá? Muito bem. Pessoal, aí na década de 80, na década de 80, a Organização das Nações Unidas encomendou à Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ONU, um relatório sobre a situação do planeta, certo? E as perspectivas para o futuro. Tá? Esse relatório, oficialmente, você está vendo aqui o nome aqui na capa, ele se chama Relatório sobre o Nosso Futuro Comum. Está aqui, tranquilo. Certo? Mas se popularizou a expressão relatório Brundtland para esse relatório. Por que relatório Brundtland? Porque é uma homenagem à ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que foi quem coordenou esse trabalho. Certo? Beleza? Então, esse relatório, ele é da década de 80, 87, 88. Tá? E dentro desse relatório, pela primeira vez, aparece esta expressão: desenvolvimento sustentável. Certo? Marcelo, peraí.
Você está com qual idade? Eu estou com 48, vou fazer 49. Pô, então você é de 67, mas eu sou de 67. Então com qual idade que você fez? Não, meu ensino médio foi 16, 17 anos. Eu fiz meu ensino médio ali por 81, 82, 83. Aí você vai me dizer que você nunca fez uma prova de geografia, você nunca fez uma prova de biologia, você nunca fez uma prova tipo assim de atualidades que tinha a expressão desenvolvimento sustentável. Nunca. Nunca vi. No meu ensino médio não. Não vi. Nunca estudei. Você quer ver outra coisa que eu também nunca estudei? Sério mesmo, que não caiu em prova minha para eu responder. Globalização. Essa palavra, globalização. Não tinha. Eu estudei Guerra Fria. Guerra Fria eu estudei. Estados Unidos, União Soviética, Muro de Berlim, tal coisa. Isso eu estudei. Agora, desenvolvimento sustentável, globalização, nunca. São expressões novas. Essa expressão aparece a partir desse relatório. Por quê? Porque o relatório Brundtland, ele passa a defender o desenvolvimento sustentável como o modelo de desenvolvimento que nós temos que buscar para o futuro. Certo? Aqui está a definição dele, gente. Está aqui, ó. Certo? É o que está no relatório. O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, você não pode arrebentar com os recursos naturais. Significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico, de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Pronto. É aquela velha diferenciação que nós temos que fazer entre o que é crescimento e o que é desenvolvimento. Certo? Pessoal, eu converso com alguns alunos meus, tipo assim, aluno de ensino médio, o guri tem 13, 14 anos, o guri é desse tamanho. Certo? Então, de repente, você conversa com o guri, escuta aqui, guri, o cara é grande. Certo? Ele cresceu, mas dentro da cabeça dele é uma azeitona. Por acaso eu estou chamando ele de burro? Não. Eu estou chamando ele de imaturo. Estou dizendo que ele é imaturo. Tá? Então, crescimento não significa amadurecimento. Você pode ter um cara grandão, mas imaturo. Da mesma maneira, crescimento não significa desenvolvimento. Crescimento você pode medir por coisas, números como produção industrial, vendas no varejo, PIB, exportações. E isso é crescimento. Desenvolvimento significa qualidade de vida. Satisfação das necessidades em várias áreas das relações humanas. Certo? Área econômica, social, cultural, de lazer. Isso é desenvolvimento. É você ter qualidade de vida. Então, o paradigma que a ONU considera, através desse relatório, estabeleceu como o desejável para o futuro, é o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável ele vai se basear num tripé. Tá? Que tripé que é esse? Você tem a parte social, sociopolítica, é a nossa, ecológica, que é o meio, econômica, são os agentes econômicos, os meios de produção. E como que tem que ser a relação entre eles? A relação tem que ser assim. Qual é a relação que a sociedade tem que ter com o meio ambiente? Tem que ser uma relação suportável. O que significa isso? Significa o seguinte. Pessoal, o meio que nos cerca, ele suporta nos fornecer uma determinada quantidade de recursos. Se nós pedirmos além do que ele suporta, não vai funcionar. Não vai. Por exemplo, eu não vou entrar no mérito, porque lá o sistema é de represa, né? Se bem que é uma bacia hidrográfica, mas são represas. Aqui em Cuiabá não, aqui em Cuiabá é um rio. Quem fornece água para Cuiabá, Rosário Oeste, Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Acorizal e outras cidades aqui da região metropolitana de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, é o rio Cuiabá. Então o rio Cuiabá suporta nos fornecer uma determinada quantidade de água para o abastecimento, certo? Residencial, industrial, etc. Agora, se nós exigirmos do rio Cuiabá mais do que ele suporta,
suporta fornecer, nós vamos esgotar o recurso. Então a relação tem que ser suportável. Eu só posso exigir do meio aquilo que ele suporta me fornecer. Eu não posso ir além disso. Pronto. Beleza? Como que tem que ser a relação entre os agentes econômicos e o meio ambiente? Tem que ser uma relação viável. Ou seja, os agentes econômicos, as indústrias, certo? Os agentes produtivos, eles têm que viabilizar maneiras adequadas de explorar os recursos naturais, de tal maneira que isso não gere degradação. Por exemplo, com todo respeito, eu já gravei uma aula sobre isso. A relação da Samarco com a comunidade de Mariana e a bacia do Rio Doce não era viável. Por quê? Porque ao invés de buscar construir uma nova represa, certo? Uma nova barragem para a deposição de resíduos, a Samarco resolveu fazer o alteamento da barragem, aumentar o tamanho dela, certo? Elevar a área de contenção, tipo assim, ó, o muro, a barragem de contenção, para caber mais resíduo lá dentro. Ela não aguentou e cedeu. Não era viável. Não era viável. E aí o desastre está lá, o maior desastre ambiental da história do Brasil, que agora tem que ser reparado. Certo? O dano causado às comunidades é um absurdo. Né? Então isso não era viável. Então você tem que viabilizar maneiras adequadas de tratar os recursos naturais, explorar os recursos naturais, o tratamento de seus resíduos dejetos, o que quer que seja. Essa tem que ser a relação dos agentes econômicos com o meio ambiente. E qual tem que ser a relação da sociedade com os agentes econômicos? Tem que ser uma relação equitativa, justa. É isso. Não adianta gerar riqueza, crescimento, beleza. E isso fica concentrado nas mãos de uma minoria. Só gera benefício para um lado. Não, negativo. Tem que gerar benefício para todo mundo. Para todo mundo. Certo? Fazer a economia crescer, gerar riqueza, tá, mas toda a sociedade tem que ganhar. Não uma panela, não uma empresa. Então, se você conseguir atingir a intersecção entre o suportável da sociedade com o meio ambiente, o viável dos meios de produção com o meio ambiente e o equitativo justo da sociedade com os meios de produção, a intersecção disso é o paradigma da sustentabilidade, é o desenvolvimento sustentável. Certo? Beleza? Muito bem. Aí você atinge o modelo, que é o modelo defendido pela ONU. Certo? Tá joia? Esse modelo, segundo o relatório, tem que ser uma série de medidas que você tem que tomar para promover o desenvolvimento. Tem um aqui que eu tenho uma restrição violenta a ele, que é a limitação do crescimento populacional. Não que o crescimento populacional não seja um problema, mas quando ele usa a palavra limitação, me dá a ideia do controle de natalidade, que eu sou totalmente contra. Tá? Eu sou totalmente contra. É aquela velha história, você pode ter a formação da frase de duas maneiras. Tá? Que é a questão neo-malthusiana e anti-malthusiana, ou reformista, ou marxista. Que é assim: pobre é pobre porque tem muito filho. Se não tivesse tanto filho, não era tão pobre. Então o problema da pobreza é o grande número de filhos. Então diminui o número de filhos que você diminui a pobreza. Certo? Agora você pode falar assim: pobre tem muito filho porque ele é pobre. Melhora a qualidade de vida dele, diminui a pobreza, distribui a renda, que naturalmente ele vai ter menos filhos. E é impressionante isso, vocês já perceberam, quanto mais a pessoa estuda, quanto melhor é a renda dela, geralmente menos filhos ela tem. Isso é um fato. Isso é um fato. Certo? É justamente nas famílias mais pobres que você tem um grande número de filhos. Melhora a qualidade de vida dele, dá mais instrução, educação, certo? Melhora a distribuição de renda. E vamos ver se naturalmente ele não passa a ter menos filhos. Certo? Você sabe que até agora a China aboliu a política do filho único. Agora pode 2. Certo? Mudou. Justamente devido ao problema da reposição de mão de obra. Então essa questão da limitação aqui, eu tenho uma séria crítica a isso. Mas,
está dentro do relatório, no sentido de que realmente é necessário você entender que é a pergunta, até quanto que esse planeta aguenta? Até quantas pessoas que ele aguenta? Porque todo mundo que chega, todo mundo quer dormir, comer, beber, trabalhar, ser feliz, todo mundo quer. É um direito. Então até quanto que ele aguenta? É aí que entra a questão do crescimento populacional. Ela realmente tem que ser debatida. Tá? Beleza? Só tem que ver o viés dela. Garantia de recursos básicos, água, alimentos e energia a longo prazo, preservação da biodiversidade dos ecossistemas, diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis, aumento da produção industrial nos países não industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas, controle da urbanização desordenada e integração entre campos e cidades menores, atendimento das necessidades básicas, saúde, educação e moradia. Certo? Beleza? Então, medidas que devem ser tomadas para promover o desenvolvimento sustentável. Isso aqui está no relatório. Certo? Beleza? Aí você tem, em âmbito internacional, metas propostas. Tem uma aqui que você vai falar para mim que é utópica, mas sem utopia, você não tem vida. A vida é baseada em utopia. Você tem que buscar o utópico. Certo? Beleza? A adoção de estratégia de desenvolvimento sustentável pelas organizações de desenvolvimento. ONU, todo mundo. Certo? FMI, Banco Mundial, beleza. Proteção dos ecossistemas supranacionais como a Antártica. Vocês sabem que já existe o Tratado Antártico, certo? Ele está valendo, se eu não me engano, até 2050, certo? Já foi prorrogado, tá? E os oceanos, tá? Pela comunidade internacional. Aqui, ó, banimento das guerras. Cara, como eu gostaria disso. Também, nossa, eu gostaria muito, tá? Temos que ver como fazer. Sou utópico, mas é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Sem guerra, né? Implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela ONU. Muito bem. Aí você tem, em 95, a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável aprovou um conjunto de indicadores de desenvolvimento sustentável com o intuito de servirem como referência para os países em desenvolvimento ou revisão de indicadores nacionais de desenvolvimento sustentável, tendo sido aprovados em 96 e revistos em 2001 e 2007. São 14 temas, tá? Que você vai ter que buscar indicadores em cima deles, certo? Para a implantação de políticas de desenvolvimento sustentável. Quais são? Pobreza, perigos naturais, governança, ambiente, saúde, terra, educação, demografia, biodiversidade, oceanos, mares e costas, desenvolvimento econômico, padrões de consumo e produção, água potável, escassez de água e recursos hídricos, estabelecimento de uma parceria econômica global. São 14 temas. Tá? Beleza? E você tem as estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável. As estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável apresentam 7 pontos chaves, sendo tratados de forma integrada. Quais são? Alterações climáticas e energia limpa, transporte sustentável, consumo e produção sustentáveis, conservação e gestão dos recursos naturais, saúde pública, inclusão social, demografia e imigração e pobreza no mundo. Certo? Tudo isso que eu estou falando vem a partir daquele relatório que estabeleceu o modelo do desenvolvimento sustentável. Na ECO 92, ou Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, certo? A partir da Rio 92, foi adotada a Agenda 21. A Agenda 21 é uma agenda para o século 21. Tá? Beleza? Essa Agenda 21, ela é de cada país. Significa o seguinte, dentro da Agenda 21, em busca do desenvolvimento sustentável, as metas para cada país não são as mesmas. Não, porque os países são heterogêneos. Então, cada país estabelece a sua própria Agenda 21. E no Brasil, essas discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional, CPDS.
tá? Mas esse documento, ele é adotado a partir da Rio 92, Eco 92, por cada país. Cada país criará as suas políticas nacionais de consecução das metas do desenvolvimento sustentável. Tá certo? Muito bem. A Agenda 21 é um poderoso instrumento de reconversão da sociedade industrial rumo a um novo paradigma, que exige a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior harmonia e equilíbrio holístico, esse negócio do holismo, né, entre o todo e as partes, promovendo a qualidade, não apenas a quantidade do crescimento. Com a Agenda 21, criou-se um instrumento aprovado internacionalmente que tornou possível repensar o planejamento para o novo século. Certo? Beleza? E aí, mais uma definição aqui sobre a Agenda 21, certo? Beleza? Aqui, só para fechar, moçada, que eu também não quero ficar lendo. As ações prioritárias da Agenda 21 brasileira são os programas de inclusão social, acesso de toda a população à educação, à saúde e distribuição de renda, sustentabilidade urbana e rural, preservação dos recursos naturais e minerais e a ética política para o planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável. Beleza, muito bem. Isso para a Agenda 21 brasileira. Tá? Mas o mais importante ponto dessas ações prioritárias, segundo esse estudo, é o planejamento de sistemas de produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício. Certo? A Agenda 21 é um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente por organizações dos sistemas das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil organizada, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. Pronto, coloquei tudo isso sobre a Agenda 21, que foi adotada a partir da Rio 92. Então isso aqui está no slide, vocês podem dar uma olhadinha, que eu não vou estar lendo. Agora é que vem a parte que eu acho que também interessa, que é o desenvolvimento sustentável e a administração pública. Porque a partir do momento, que o Brasil passa a ser signatário da Agenda 21 e se compromete a adotar práticas de desenvolvimento sustentável, a administração pública é parte desse processo. Então a administração pública ela também tem que incorporar as normas do desenvolvimento sustentável ou buscar a sustentabilidade no seu funcionamento. Isso envolvendo tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. Certo? Então a partir daí se criou o que nós chamamos de A3P. O que é a A3P? Agenda Ambiental na Administração Pública. Tá? É o principal programa da administração pública de gestão socioambiental. O programa tem sido implementado por diversos órgãos nas 3 esferas de governo. Tá? Beleza? Então, isso aqui é um programa que hoje é implantado tanto no Executivo, como no Legislativo, como no Judiciário, que é justamente o que a gente vai abordar. O professor Luiz mandou essa demanda, está no tema de vocês, que tem a ver com a resolução do CNJ, certo? Tem aquele negócio de guia de contratações sustentáveis da Justiça do Trabalho. Tudo isso a gente vai abordar. Então está dentro dessa agenda ambiental na administração pública. Tá? Que tem a ver com a responsabilidade socioambiental do poder público. Tá ok? Essa agenda ambiental na administração pública, tá? Ela, além do poder de mobilização de importantes setores aqui, ó, as compras governamentais representam cerca de 10 a 15% do PIB, do Produto Interno Bruto. São compras governamentais. Então, dentro desse escopo de compras governamentais, todas as esferas dos poderes públicos, os 3 setores, os 3 poderes, estabeleceram normas, por exemplo, para a aquisição de produtos, obras de engenharia, certo material de consumo, somente de empresas que adotem políticas sustentáveis. Então, isso está dentro hoje do sistema de compras governamentais. Então,
Então, dessa forma, o setor público pode contribuir com o crescimento sustentável, promovendo a responsabilidade socioambiental e respondendo às expectativas sociais, certo? Estimulando práticas ambientalmente responsáveis nas empresas que são fornecedoras do setor público, certo? Aí eu coloquei aqui para vocês também, ó, a A3P, a Agenda Ambiental da Administração Pública, surgiu em 99 e em 2001 foi criado o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública. Em 2002, ele foi reconhecido pela Unesco, certo? Beleza? O Plano Plurianual de 2004-2007 considera a A3P como ação integrante do Programa de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e foi novamente incluída no Plano Plurianual de 2008-2011. Certo? A partir de 2007, com a reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, a Agenda Ambiental da Administração Pública passou a integrar o Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental, DCRS, da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Ela é a responsável por esse programa, tá? E aqui eu coloquei alguns tópicos para vocês, certo? De iniciativas do governo dentro dessa busca pelo desenvolvimento sustentável, dessa agenda socioambiental dentro do governo. Por exemplo, Portaria número 217, de 30 de julho de 2008, institui o Comitê de Implementação da A3P no Ministério do Meio Ambiente. Portaria 61, de maio de 2008, estabelece práticas de sustentabilidade ambiental nas compras públicas. Aí, outros exemplos. Decreto número 5.940 institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, bem como sua destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Lei número 12.349/2010. Inclusão da promoção do desenvolvimento nacional sustentável na lei de licitações. Lei número 12.187, que é a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Lei 12.305, essa é a próxima aula que nós vamos gravar. É a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Certo? Instrução normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras na administração pública federal. E mais todas essas normas, leis, portarias, decretos que têm a ver com a implantação dessa agenda ambiental na administração pública visando o desenvolvimento sustentável. Então aqui eu botei uma série de normas, leis, portarias. Se bem que aqui na demanda que o professor Luiz me passou, nós vamos trabalhar com 4. Só 4, algumas não estão aqui, certo? Essa aqui tá. A 12.305 é que a gente vai trabalhar. Tá ok? Beleza? Agora, todas essas leis, normas, portarias, decretos têm a finalidade de implantar essa política na administração pública brasileira. Aqui, nesse caso especificamente, na administração pública federal, nas esferas dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tá ok? Aí é uma parte mais legal de legislação que foge um pouco ao meu conhecimento. Eu não sou doutor em leis, eu não sei definir se é lei complementar, se é lei ordinária, sei lá. Mas são leis, portarias e decretos que estão na esfera do poder público federal. Beleza? Então, com isso, eu quis passar uma ideia para vocês da parte do histórico de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, da onde que vem a ideia e onde que ela se encaixa, certo? Dentro da administração pública no Brasil. Tá joia? Beleza? Moçada, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vou gravar depois agora a aula sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.